Chegaram minhas correspondências. Jardinagem, boleto. A farmácia tá em promoção mais uma vez e show beleza. Ninguém mais manda carta hoje em dia, não? Quanto eu pago pela internet? Nada disso aqui eu pedi para receber. Então, qual é o sentido de tudo isso? Pelo menos chegaram as minhas encomendas e olha que lindo isso daqui. Muito ecológica, não? Pena que para mandar por correio, eles tiveram que pôr nessa caixinha aqui, de papel. Se você se inspirou e comprou o copo do Menos um Lixo, parabéns, obrigada! Mas tudo que você compra pelos correios precisa de uma embalagem. A caixa que vem junto agora também é sua. Assim como todo tipo de correspondência. Você pode não ter pedido, mas agora que tá com você vai ter que se responsabilizar, né? Lembra que o papel é feito de celulose, vem da madeira. Isso que você tem na mão já fez parte de uma árvore que nasceu, cresceu, respirou, fez sombra. Você não vai tratar mal uma coisa dessas, vai? Ai, gente, quem trouxe isso aqui no meu olho? Se precisar de um lencinho, usa um de pano, tá? Se tem uma coisa super fácil de reduzir na nossa vida, essa coisa é o resíduo de papel. Hoje em dia, a gente nem manda mais carta, infelizmente. E não precisa ter tudo anotado mais numa folha. Se você tá me vendo agora pelo celular ou pelo computador, então já tem o poder de reduzir o papel para quase tudo. Mas quase, né, gente? Eu, por exemplo, amo um livro impresso. Mas sabe como é que é? Ainda tem muita coisa que, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue evitar completamente. Principalmente o que chega pra gente sem a gente ter pedido. Ao contrário de tudo que você for reciclar, é importante que você mantenha os papéis secos, senão eles podem se desfazer. A única exceção são as embalagens Tetra Pak, principalmente se havia bebida ou comida dentro. Aí tem que dar uma lavadinha mesmo para tirar os restos. Você não pode pegar o seu consumo e jogar na rua, mas reduzir consumo do desnecessário, né? Mas tem coisas que é necessária que você não pode deixar de usar, né? Mas aquilo que você pode deixar de usar para reduzir, e deixe, né? Poxa, eu que sempre achei que papel era um material muito mais natural, porque se desmancha com facilidade, eu não tô certa? Sim, o problema do papel não é tanto o pós-consumo, mas é como eu falei, para produzir essa folha de papel, uma árvore de eucalipto precisou ser plantada, cultivada e derrubada, num grande sistema de monocultura, onde antes provavelmente existia uma mata nativa. Se a gente comparar com plástico e com vidro, ele é um pouco mais sustentável. Quase 65% do papel no Brasil é reciclado, ele só perde para o alumínio. O problema é que só para essa mesma folha A4 ser feita, também é preciso entre 2 e 13 litros de água, dependendo do lugar de onde ele veio. Então sempre pensa nisso. Quando for numa papelaria, não esquece que o principal é reduzir. E o impacto ambiental para a produção de papel de celulose ele é muito maior que o impacto gerado aqui com papel de aparas, porque o fato de você ter que extrair a celulose da madeira, o processo de produção da celulose, ele é muito mais impactante ambientalmente do que o processo de dissolução da aparas em massa de celulose para a produção de papel de aparas. Só como referência, nós temos aí de média 24 árvores para produzir 1 tonelada de papel. Em comparação com o papel reciclado, é que o papel reciclado é um papel que você tem um ciclo de vida nele ali que você consegue reprocessar ele de 4 a 6 vezes o mesmo papel. Aquilo que poderia ser um resíduo que para aterro nós estamos tirando da natureza e reprocessando esse resíduo. Gente, olha só o dado que encontrei aqui. Só nos Estados Unidos, cerca de 165 bilhões de encomendas são entregues todos os anos. Isso só de papelão equivale a 1 bilhão de árvore. Agora, tem o outro lado que é bacana. Cada vez que a gente recicla 1 tonelada de papel, a gente salva 30 árvores e evita a emissão de 2,5 toneladas de CO2 na atmosfera. Quero dicas para reciclar papel. Como eu faço?
Agora, é uma tentação fazer bolinha de papel antes de jogar na lixeira, mas eu já sei que isso não é bom para reciclagem. Porque quando você amassa o papel, você danifica as fibras. E isso vai diminuir a qualidade do material que vai ser reciclado. Então sempre coloque o papel em uma caixa o mais intacto possível. Os desafios que eu vejo, assim, o mais iminente é basicamente a educação ambiental mesmo. Você convencer o pessoal a fazer uma segregação, uma recuperação desse material sem contaminar com outros materiais. Você segregar efetivamente na geração do resíduo. Se a folha tem alguma cola, adesivo ou resina, tipo um post-it, então é melhor cortar essa parte fora, porque esses produtos também contaminam o processo de reciclagem. Então tirar aquele montão de fita adesiva das caixas de papelão também vai ajudar. E não esquece de separar as caixinhas de papelão das pastas de dente e dos remédios. Bula também. Se não teve contato com o remédio, pode reciclar sim. E também dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição para ver o material de apoio que a gente fez para você. Tem várias dicas boas que você pode inclusive ver pelo celular. Não precisa imprimir não, viu? Os papéis não recicláveis são os papéis que têm cola, ou seja, as fitas adesivas, o papel de adesivo, né? O papel higiênico usado, o guardanapo contaminado com orgânico, né? O papel de embalagem, de sacolinha de presente laminado. Esses são os grandes vilões. Demais papéis como jornais, revistas, papel branco, etc., papelão, esses são materiais recicláveis. A reciclagem do papel, essas aparas, quando ela chega na indústria, ela passa primeiro por uma classificação para ver o nível de contaminação, a qualidade dessa apara. Só que nesse processo a gente tem muitos contaminantes que vêm com esse papel. E esses contaminantes a gente precisa segregar. O maior volume acaba sendo o plástico mesmo. Todo o volume de água que é usado aqui, ele entra num circuito fechado. Nós temos um circuito aqui no qual toda a água que é usada para solubilização do papel, para a formação da polpa de papel, e essa água volta para um tanque pulmão no qual ela passa por uma nova limpeza, num processo de recuperação de fibra, na estação de tratamento de efluente e volta para o início do processo. Essa água toda é reutilizada. Agora sim que reparecemos que rana, mas o papel reciclado sai mais caro, não? Não necessariamente, porque aí vem o custo da matéria-prima também, que é o custo da árvore, né? O custo da floresta, eventualmente, ele tende a ser mais caro do que o papelão. Sai mais caro mesmo? O preço ali na prateleira é uma coisa. Mas a gente tem que levar em conta também o custo ambiental. A gente precisa mudar a nossa mentalidade e enxergar as coisas de forma sistêmica, já que em breve a nossa economia e o sistema financeiro vão incluir, sim, o custo ambiental na precificação. Sem falar que, já que você é consciente, só vai imprimir em caso de extrema necessidade. Você vai usar tão pouco papel que eu acho que vale a pena investir no reciclado. O maior desafio para a reciclagem do papel e do papelão no Brasil é, primeiro, a segregação na fonte, para essa matéria-prima vir limpa. Não deixar contaminar com gordura. Também não adianta o poder público dar mais incentivo para quem corta uma árvore, pagar menos tributo do que quem vai reciclar o papel. E aí, meu amigo, na hora de fazer as contas, não fecha. Para mim, incentivar a reciclagem do papel e do papelão, é preciso ter políticas públicas que incentivam, principalmente na questão tributária, essa cadeia produtiva do papel e do papelão. As vantagens da reciclagem do papel que eu vejo é você conseguir tirar isso realmente dos mercados, dos aterros, você não ter uma disposição em lugares não adequados, você ter isso jogado nas ruas, você ter isso entupindo o bueiro, você ter isso prejudicando o fluxo de água nos rios, além da saturação dos aterros, né? Mesmo que eu estou dispondo isso num aterro controlado, eu estou ocupando um espaço que eu vou saturar ele num prazo de tempo inferior àquilo que se pretendia, né? Acho que entendi tudo. Então é usar a impressora só quando for estritamente necessário, usar o papel reciclador e sempre reciclar as sobras. Agora, a última dúvida, prometo. Tem algum papel que não se pode reciclar? O guardanapo de papel e a caixa de pizza engordurada são rejeitos. A não ser que você corte o que tiver limpo para reciclagem e o que tiver sujo, se for pouco, você pode pôr na composteira. Só não esquece de dar uma picadinha para dar aquela força para suas minhocas.
As embalagens Tetra Pak, ela é muito difícil de você processar em função do alumínio que contém, que é feito uma impermeabilização interna, um revestimento com alumínio e algumas tintas também, exatamente para dificultar a solubilização desse papel. Então hoje o que mais se aplica aí que estão fazendo reutilização de embalagens Tetra Pak é usar como isolamento térmico e acústico, que seria uma aplicação para ela para conseguir dar um destino para essas embalagens. A partir do momento que o papel higiênico é utilizado, ele já tem matéria orgânica. Então a categoria dele já é para molhado orgânico, né? E o papel de banheiro, toalha, né? Porque a partir do momento que ele também é utilizado como uma forma de higiene, mesmo sendo das mãos e do rosto, acaba contaminando. Então, só esses dois mesmo que não são aproveitados. De lixo é o que não se reaproveita mais, pode ser descartado, ser aterrado, ser incinerado. E resíduo é um material reciclável que pode ser reaproveitado, ser reciclado, ser reusado. Então, essa é a grande diferença. Então, a gente tem que entender que quando você mistura um material com um orgânico ou com um material contaminante, tipo de óleo, alguma coisa, isso se torna lixo. Esse é o rejeito, que a gente não consegue reaproveitar. Demais, tudo vai para a cadeia da reciclagem. Olha, me parece que muita coisa que poderia ser reaproveitada não é. O papel higiênico é um caso que eu até entendo, mas o resto me parece que faltou pensar um pouquinho no depois. Mas tecnicamente, a gente conseguiria reaproveitar quase tudo que existe, não só o papel. Isso só não acontece porque as coisas não são projetadas dessa forma. Por isso que eu digo que lixo é, antes de qualquer coisa, um erro de design. As empresas simplesmente não se planejam para o pós-consumo, porque até recentemente isso não era uma preocupação do consumidor e nem uma regra da legislação. No Brasil, né, amores? Hoje, para melhorar o consumo consciente, é preciso que as indústrias padronizem as suas embalagens para não viabilizar a reciclagem dela na cadeia produtiva. Tem muitas embalagens que, devido a alguns contaminantes, no seu processo da reciclagem é inviável. E aí torna-se rejeito e aí a destinação é os aterros. Em torno de 15% se torna lixo, realmente, que é o plástico sujo, que a gente não tem como reaproveitar, não tem como encaminhar para empresas de reciclagem de plástico, e isso vai para aterro. Os outros 5% acaba sendo o próprio finos da fibra, que com o tempo de reprocessamento, a cada ciclo, a fibra vai perdendo um pouco de qualidade. O imposto é uma questão de educação, né? A gente tem um exemplo do lixo zero, que joga o papel no chão, lixo no chão, é multado, né? A gente está primeiro caminhando com a educação, né? Instruindo, informando, como vocês mesmos, né? Vamos levar informação primeiro, disponibilizar o serviço, que eles entendam que a importância disso não é só meio ambiente, mas sim tem sua importância social, como a própria cooperativa, uma questão econômica, né, de você gerar capital dentro do município. Então, assim, nosso trabalho agora é de educar. Vamos educando, vamos botando o serviço para frente, fazendo com que as pessoas entendam que é necessário e aumentando a demanda, aumenta-se a demanda de caminhão. Então a gente quer ver justamente essa resposta da população, né? Não simplesmente chegar e obrigar, multar. Ok, realmente parece que vai ser muito fácil reduzir o meu consumo de papel. Ingresso, boleto, cardápio, convite, tudo digital. Guardanapo e lenço vai ser de pano. Caixinha de suco vou evitar ao máximo. E até eu, que sou viciada em caderninho, vou comprar um novo só quando o meu terminar. Prometo, Fernanda, prometo. Por falar nisso, a gente montou uma playlist com várias outras dicas para você que está se organizando. Aqui no Menos um Lixo, o que a gente mais quer é empoderar o indivíduo e transformar o mundo um pequeno gesto de cada vez. Por isso, eu já te faço convite. Mostra pra gente um novo jeito de utilizar o papel que você tem em casa. Vale artesanato, vale dobrar para fazer saco de lixo, vale até reciclagem caseira. Só não esquece de postar e usar a hashtag Destino Correto, para ficar mais fácil de outras pessoas se inspirarem também.
E semana que vem a gente está de volta com várias outras dicas. Então se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha e deixe seu comentário. Eu sou a Fê Cortez, me segue lá no Instagram e até mais.